Boa tarde, povo de Deus, a graça e paz, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui com mais uma live aqui da Palavra de Deus, para realmente Deus vir nos orientar, nos revestir com o seu poder e nos dar plena direção da sua palavra, né? Para que Ele venha falar com nós, para que Ele venha nos posicionar em cada ponto das nossas vidas, que sem Deus a gente não somos nada. E tem que procurar só realmente viver nele. A gente vai falar do assunto muito importante, até mesmo de pastores, né? Um assunto pastoral. E realmente o que Deus tem a falar de muitos que tenham feito a obra de Deus envergonhado aí. E o que vai acontecer nos fins dos tempos. Ou agora, porque é o que estamos, né? Vamos lá, a gente vai para Jeremias, capítulo 23, o versículo é de número 1. Que diz assim: Ai dos pastores que destroem e dispersam, no caso dispersam, deixa as ovelhas fugir, ou de certa forma cobra tanto da sua ovelha que a ovelha não aguenta e some. As ovelhas do meu pasto. O Senhor, Ele coloca assim. Hoje em dia a gente vê muitos lugares, muitas igrejas, muitas situações, muitas pessoas que se diz colocar diante da palavra, fazendo de qualquer maneira com as pessoas. E por fazer de qualquer maneira, o que acontece? As ovelhas vão embora. Muitas vezes a gente vê adultério, roubo, enganação, todos esses tipos de coisas até mesmo no ministério. E realmente tem sido uma coisa muito pesada, porque as pessoas estão deixando de ir até a igreja, deixando de ir até os homens de Deus para pedir orientação do que Deus vem a falar, por intermédio dessas vergonhas. Então o Senhor, Ele coloca aqui, nessa ai daqueles que dispersar, ou que expulsar as minhas ovelhas da igreja, que expulsar as ovelhas do aprisco, que expulsar as minhas ovelhas do pasto. Então o Senhor disse: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Quer dizer, quando fala assim, do meu pasto, o que era o pasto? Servia para fechar as ovelhas num somente lugar. E ali ela era cuidada pelos caminhos do Senhor. Então, esses que entram e estão a tomar conta, ao passar do tempo, Deus foi levantando vários homens para cuidar das ovelhas dele. E aí o que acontece? Um deles, Davi, e assim vai. E hoje chegou em nós para cuidar desse mesmo pasto, que é as ovelhas que estão sendo cuidadas para herdar o reino do céu. Então o que acontece? Nesse pasto, as ovelhas deles estavam ali só para tomar conta e manter o reinado da palavra de Deus na vida de cada um. Só que por intermédio do dinheiro, da fama, da prosperidade e de muitos outros assuntos, até mesmo traições, estão envergonhando o nome de Deus. E o Senhor fala: ai dos pastores. Então a gente, quando se posiciona como um pastor para pastorear, o que o pastor faz? Ele pastoreia a ovelha, ele orienta, ele analisa a situação, ele procura, no máximo que o Espírito Santo falar para ele, orientar, e para a pessoa não ir para caminhos errantes. E quando o pastor mesmo é o próprio exemplo negativo dessa pessoa para ir para outros lugares, aí que Deus fala: ai. No 2 diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Ainda fala mais: está cuidando de uma certa situação, está cuidando de uma certa situação, da palavra das ovelhas de Deus, maltratam, fazem coisas absurdas com elas, e elas se desanimam, e saem, e não vão atrás para saber o que aconteceu, ou o que acontece com a vida de cada uma delas. E ainda mais isso, o que acontece? Então, eles pegam e deixam a ovelha de lado, não está nem aí.
O importante é que está no mundinho deles. O resto do mundo que se exploda. Não vão atrás. E as ovelhas estão necessitando de uma ajuda, de um conselho, de uma direção até mesmo do que aconteceu na própria igreja com ela. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então Deus vai visitar cada um desses pastores que tirou a sua ovelha de dentro das suas igrejas, de dentro do seu pasto, de dentro do seu cuidar. Por quê? Por todos os sentidos que fizeram. Mau testemunho, arrancar lã demais das ovelhas, dinheiro demais das ovelhas, porque o Senhor ele fala que, principalmente, o Senhor fala que a gente tem que ofertar a casa do Senhor. Amém. Isso é inevitável, porque as igrejas precisam do mantimento, mas tem lugares tão demoníacos, por falar a realidade, que arranca tudo que a pessoa tem. Tira isso, dá envelope disso, envelope daquilo, envelope daquilo outro. Para cada hora do dia tem um envelope. Às vezes por cada dia da semana tem um envelope. E realmente ninguém vive nadando em dinheiro. E acaba realmente, por causa que é Deus, com uma boa ação, se posicionando a fazer esses propósitos. Muitos propósitos são levantados em favor do dinheiro. Às vezes o propósito mais importante da sua vida, às vezes não, o propósito mais importante, o sacrifício mais importante da sua vida é você estar na obra, é você se posicionar na obra, é você estar na igreja, isso já é o nosso sacrifício do nosso corpo, é você ser de Deus, se posicionar, porque não é fácil estar. E aí a pessoa se posiciona e são pegados por muitos devoradores, outros envergonham a obra com outras situações, com traições, com isso e aquilo. Então o Senhor está falando que vai até as suas ações. Ele vê a maldade das suas ações e visitará sobre vós as suas maldades. Então Deus está com esses na palma da mão e vai visitar a ação de cada um do que tem feito isso. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentada, e as farei voltar ao seu aprisco, e frutificarão, e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentam, e nunca mais terão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Quer dizer, o Senhor, ele vai passar a visitar todos esses apriscos que dizem ser de Deus, outros que envergonham a obra, outros que foi confiado ovelhas, e vai passar visitando cada ação, cada pastor e até mesmo cada locais, apriscos que estão essas ovelhas. E vão sair arrebatando para confiar na mão de pastores que se levantam para a salvação das almas, para salvá-las, para direcioná-las da maneira certa. Então o Senhor, ele fala que vai fazer isso, vai se posicionar, vai se colocar para tirar as ovelhas das mãos desses que procuram só ter um benefício para com elas, só aproveitar dessas ovelhas. Então, o Senhor, ele coloca isso para nós, para a gente se posicionar, para a gente se posicionar diante do Evangelho, para a gente ser mais, ajudar as pessoas de verdade. As pessoas estão necessitadas, sedentas do Espírito Santo de Deus. As pessoas estão necessitando do Evangelho. As pessoas estão necessitando da salvação. Mas o que estão procurando introduzir nessas pessoas, nas ovelhas, chamadas ovelhas, é o quê? É a prosperidade nesse mundo. É as coisas maravilhosas desse mundo. Sabendo que nesse mundo a gente não vive há mais de 120 anos. E passando por essa situação de as pessoas ficar constrangidas com essas coisas.
fica constrangida com essas coisas. E aí acaba realmente padecendo, fugindo das igrejas, fugindo de lugares. Outras ficam nessas situações, sendo praticamente enganadas, porque é o que acontece. O Senhor diz, Ele deixou a palavra de Deus não para que a gente vier a se acostumar a estar nesse mundo. O nosso único propósito nesse mundo é se posicionar para estar diante de Deus, para buscar a Deus, para clamar a Deus, para estar no caminho do Senhor, para ser salvo, para a salvação. Esse é o primeiro e maior, até talvez, eu vou te falar, o único propósito das nossas vidas. Os demais serão acrescentados. Porque o nosso propósito não é permanecer aqui. Nosso propósito é guardar a nossa salvação. Em muitos pontos o Senhor nos orienta que a gente tem que guardar a nossa salvação. Muitos. Principalmente quando guardar minha palavra, meditar minha palavra de noite, guardar, bem-aventurados que guardarem esse mandamento no seu coração. Amém, glória a Deus. Guardar, daí já pega aquela parte das virgens. As virgens que guardou até o fim. Então, no Apocalipse, aqueles que guardaram esse mandamento até o fim. Então, ele fala para a gente guardar até o fim. Até o fim do quê? Até o fim da nossa vida. A gente tem que guardar o mandamento do Senhor até o fim da nossa vida. Se posicionar. Se colocar diante da palavra de Deus. Porque muitos que estão no mundo, muitos que estão até pregando o evangelho, se posicionando diante de ser um pastor, de se posicionar para dar orientação para as pessoas, estão dando as suas orientações do que ele acha, não do que o Espírito Santo Deus o revela de verdade. Porque o Espírito Santo de Deus vem revelar para a gente qual é o ponto mais importante das nossas vidas, é a salvação, é salvar as almas, é se posicionar para levar o evangelho. Não é para colocar uma falsa crença na cabeça da pessoa que ela pode e deve se posicionar aqui nesse mundo para ter o melhor. Sim, amém, a gente merece o melhor, a gente pode, Deus quer dar, se Deus quiser, amém. Não é errado ter algo, o errado é acreditar que você só precisa dele, só precisa de algo para que você fique nessa terra, para que você se posicione aqui, para que você ganhe suas coisas aqui e permaneça aqui. Como assim? Como assim, pastor Edmilson? Assim, simplesmente. Quando você chega no irmão e fala que ele tem que buscar a prosperidade, que ele tem que buscar a vida financeira, que ele tem que buscar os seus bens, e prega e bate nessa tecla e não sai desse sistema, que é o sistema, o que acontece? A pessoa esquece que ela tem que buscar pela salvação. O Senhor Jesus nos orienta simplesmente assim: buscai a Deus em primeiro lugar a Deus, não as coisas em primeiro lugar, a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E se a gente se posicionar buscando a Deus primeiro, Deus não vai deixar faltar e vai acrescentar em nossas vidas. Então, o porquê que a gente tem que fazer, por exemplo, campanha para prosperidade? Se você buscando Deus, Deus vai te dar prosperidade. O porquê a gente tem que fazer campanha de vida financeira ou de vida sentimental? Se você buscando a Deus em primeiro lugar, Ele vai te acrescentar a vida amorosa. Ele vai te acrescentar a vida familiar. Ele vai te acrescentar tudo. A única campanha que a gente precisa ter é a campanha salvação. Para nós e até mesmo para os que são nossos. Porque todos os que são nossos se espelham em nós, em nossas vidas, em nossas falas, o que a gente faz, nossas atitudes. Então, realmente, a gente tem que se posicionar diante do Evangelho. A gente tem que falar: rapaz, se Deus fala, Deus não é o homem, não é pastor, não é obreiro, não, Deus intermédio do Senhor Jesus. Amém? Fala que primeiramente buscar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. É Jesus que está falando isso, é o próprio Deus. E a gente sendo servo do Senhor Jesus, como a gente não pode obedecer uma das coisas que Ele colocou para que a gente possa fazer?
principalmente tão importante como é esta. Se você busca o céu em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas. Quando fala as demais coisas não serão acrescentadas, são as coisas que Deus precisa, que a gente precisa encaixar nas nossas vidas. Que Deus fala assim, nossa, ele precisa disso, meu filho, vou honrá-lo. Meu filho precisa talvez de um carro. Todos nós precisamos para fazer missões, para fazer compras, para fazer isso, para levar talvez alguém no hospital, ou alguém grávida, e assim vai. Precisa para sair, ou precisa de um carro, vou abençoar ele com um carro. Precisa de uma casa para morar, vai abençoar você com uma casa, amém? Buscar, precisa, Deus vai lá e honra. Então Deus sempre está honrando nós. Mas ele fala também, não é dessas coisas que vocês vão buscar. Porque Deus já sabe tudo o que falta para você. Deus já sabe o que você precisa. Deus já sabe o que colocar na sua vida. Ele precisa só que você se posiciona para buscar primeiramente o reino dos céus. Primeiramente o reino de Deus. Então, é só a gente se posicionar. E até mesmo quando a gente se posiciona, a gente deixa de cair nesse tipo de golpe, de situações, aonde a pessoa te orienta para você ter uma vida prosperidade, você tem que fazer um voto de 1 milhão, de R$1.000, de 10 mil, de 500, de 400 reais, de 500, disso, daquilo. Onde está escrito isso na palavra de Deus? Não está. Não está. Simples. Há um momento que Deus falou assim, dá 500 reais e você vai adquirir esse envelope e vai se posicionar para poder ter o seu 1 milhão. Primeiro que ninguém compra Deus. Bênção não se compra. Deus a libera. E nem se conquista, porque nós não somos merecedores. Simplesmente. A gente estamos tão falho, errante e pecador, que a gente nem merece, mas Deus tem misericórdia da gente e nos acrescenta. Mas basta a gente, pelo menos que não merece, se posicione. Se posicionar a obra. Se posicionar a Deus. Se posicionar os frutos que o Senhor vem acrescentando na nossa vida, dia a dia. Os frutos do Espírito Santo, os frutos dos dons e todas essas coisas. A gente precisa buscar Deus. Ser orientado por Deus. Ser direcionado por Deus. Fugir dos falsos pastores. Dos pastores que se posicionam de uma forma errada. É realidade. E Deus já falou que vai tirar as ovelhas dele dos falsos pastores. Vai tirar. Esses caras não vai cuidar mais delas. Então a palavra de Deus nos orienta que eu levantarei sobre elas pastores. Ó que lindo. Ó que lindo. Para quem não está acompanhando desde o começo, eu falei que a live ia ser 3 horas, até para o irmão Aldo. Paz do Senhor, irmão Aldo, Deus abençoe. Falei até para o irmão Aldo que a live ia ser às 3 horas, mas aconteceu um incidente, umas coisas aqui, que veio o cliente tudo, e aí eu finalizei rapidamente o cliente para entrar na live. Peço até desculpa, que era para ser às 3 horas em pontos, mas foi um pouquinho mais tarde. E quem está lendo é Jeremias capítulo 23, a partir do 1, por enquanto até o 4. Se Deus tocar, eu vou ler mais uma parte aqui. E aí, no versículo 4 diz assim: levantarei sobre elas pastores que as apacentem, de verdade. Porque ao apacentar é para cuidar, é se dedicar, é se posicionar e levar ela a caminho do céu, não ao caminho da terra. E nunca mais terão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Então, quando está bem guardada, bem cuidada a ovelha, não se afasta da igreja. Quando a ovelha, simples, analisa a situação. Quando a ovelha é bem cuidada espiritualmente, quando a ovelha é bem orientada pela palavra de Deus, quando o pastor de verdade, de Cristo, de Deus, que não foi levantado por homem, mas que foi levantado por Deus, por Jesus, que Jesus levantou aquele pastor acima da lei, do homem, de tudo. Quando é levantado por Deus, as ovelhas não se afastam com a pregação, a não ser que não são dele, mas as ovelhas que são dele não se afastam. O porquê não se afastam?
porque o verdadeiro evangelho está sendo pregado. Agora, quando todas as ovelhas estão se afastando, as verdadeiras, as falsas, o joio, tudo está se afastando, alguma coisa está de errado aí nessa situação. Será que você está se posicionando como pastor de Deus? Ou será que você está tirando a lã da ovelha? Então a gente tem que analisar. A gente tem que se posicionar sobre isso. Então vamos ler mais um pouquinho mais. No mesmo capítulo 23 de Jeremias, no versículo é de número 9. A gente vai dar uma puladinha do 4 para o 9. Que diz assim: quanto os profetas, quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremeceram. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade, porque a terra está cheia de adúlteros. A terra está cheia de adúlteros, e a terra cheira por causa da maldição, e aos pastores, aos pastos dos deserto, o pasto do deserto se seca, pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque, olha só, ele fala que a sua carreira, o seu caminho não é mau, e a sua força não é reta, não tem direção. Orienta tal pessoas, as pessoas por qualquer caminho, não pelo caminho da salvação, mas por muitos caminhos que não são de Deus. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Até na sua casa, na casa do Senhor, encontrou a maldade do homem. Então ele diz assim no 11: porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, estão sem o Espírito Santo de Deus, contaminados com o espírito do inimigo. Até na minha casa achei as suas maldades, diz o Senhor. Até na casa dele, até na casa do Senhor, você provém de coisas que não são de Deus, ou fazes coisas tão terríveis. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios, escorregadios na escuridão. Imagina, os seus lugares, portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão e será empurrados. Imagina uma pessoa numa escuridão, sem enxergar nada, num lugar que escorrega e ainda ser empurrado. Como ela não vai quebrar-se todinha? Então Deus coloca para esses pastores, para esses profetas, para esses servos de Deus, para essas pessoas que contaminam a casa do Senhor, que contaminam a sua própria vida, que se posiciona para o erro e dá mau testemunho do que o Senhor que é direcionado por Deus. Eu sou servo de Deus, a minha vida tem que ser um bom testemunho. O que Jesus ele nos orienta? Você será justificado pelas suas obras. Você será apontado por elas. Você será pelas suas obras, pelo seu fruto, pela sua direção, pelo que você fazer, pelo que os outros te vê. O seu testemunho te testifica. E por testificar o seu testemunho, você tem que andar pisando em ovos. E é sério. Qualquer coisa que você fala já pode ser usado contra você no tribunal. É mais ou menos isso. Mas ele não é servo de Deus, mas ele não é pastor, mas ele não é levita. Mas Deus ele fala que aqueles que está e continuam assim, que está nessa posição, vão estar em lugares escuros,
que escorrega ainda vai ser empurrado na escuridão para se esbofetear, para quebrar todinha a cara. É o que o Senhor coloca. Porque o que acontece com pessoas que estão na escuridão e no lugar escorregadio e é empurrado? Simplesmente se esbofeta. Olha aqui, ó. Vamos continuar ainda no versículo 12. E cairão nele. Precisa falar mais alguma coisa? E cairão nele, porque trarei sobre eles mal. Deus, daí quando fala assim, por que eu estou passando por mal, bocado? Por que eu estou passando por essa situação? Por que está acontecendo isso com esses tal servos que se posicionam no meio do evangelho e direcionam as ovelhas má? O mal também procederá sobre a vida deles. Continuando, e no o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor, nós profetas de Samaria, bem vi eu, loucura, profetizarão na parte de Baal, e fizeram erro o meu povo de Israel. Profetizarão coisas que não são de Deus. Profetizarão situações que Deus que não enviou. Colocarão pessoas em posições, em direções que Deus não falou. Quer dizer, são as suas próprias vontades ou o espírito do anticristo na vida dessas pessoas. Porque não é Deus que está falando. Não é Deus que está orientando. Não é Deus que está posicionando. Porque não tem como Deus direcionar você por meio do buraco. Não tem como. E você caiu por causa da orientação de pessoas que estão sendo usadas por Baal. É a realidade. 14. Mas nós, profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios, traições, adultérios, e andam com facilidade. Olha só, cometem adultérios e andam com facilidade, como se nada tivesse acontecido. Vai lá, comete o ato e anda como se nada tivesse acontecido. Muitas vezes nem pede perdão pelos seus pecados. E esforçai as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Como que ele fala? E esforçam as mãos dos malfeitores para que não se converta da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. O Senhor, Ele nos posiciona e nos coloca dessa forma. Tal atos são feitos. Essas pessoas fazem atos. O adultério não é simplesmente uma traição do marido com a mulher, o adulterou. O adultério também pode ser com a palavra de Deus, até mesmo com o Espírito Santo de Deus. A traição com a palavra de Deus. Que fala que é de Deus, mas não é. Direciona as pessoas por caminhos tortuosos. Se posiciona em situações dizendo que é de Deus e não são. E ainda tem mais um detalhe. Que as pessoas cometem erro e eles, desde consertá-la, eles dão uma dribada no erro. Por exemplo, vamos supor, colocar uma situação. Eu estou aqui na igreja, glória a Deus, orientando. Eu cometo um erro. E outra pessoa está cometendo também. Para mim se safar dessa, eu procuro achar alguma parte da Bíblia, alguma situação da palavra de Deus, algum pedacinho de palavra, para orientar aquela pessoa que ela está cometendo uma coisa que talvez não seja tão ruim. Só está levando ela para o inferno, né? Mas não seja tão ruim assim, que tal, que pode fazer, que é de boa.
Ou se não, tenta convencer que é uma coisa simples, que todo mundo faz. Por quê? Porque se ela descobrir o que eu faço, para ela já vai estar de boa. Seja um adultério, seja uma traição, seja eu tirar dinheiro da ovelha, seja eu gastar o dinheiro, seja eu enfiar o dinheiro dos fiéis no meu bolso e gastar comigo mesmo. Então eu vou procurar orientar essas pessoas uma situação que quando elas descobrirem meus podres, vai estar mais ou menos já perdoado por elas. Tipo assim, ele já falou que isso é normal, então é normal. Mas é uma normalidade que não é normal. É uma coisa que não provém de Deus. E são assim as orientação a essas pessoas. Vamos finalizar. No 15 diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, acerca dos profetas, ou de todos os pastores, profetas, que fala da palavra de Deus, que estão nesses erros, aqueles que estão nesses erros da palavra de Deus. Eis que lhe darei a comer a losna, e lhe farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Então, dos profetas, de pessoas que era para ser direcionado por Senhor, de pessoas que era para ser direcionada por Deus, saiu a contaminação. Que isso é o que está acontecendo para nós. Contaminação. Pessoas que é considerado homens de Deus, pastores, bispos, diáconos, e assim vai. Pessoas que era para estar orientando o povo de uma forma certa para a salvação, estão servindo para ser usado pelo mal, pelo inimigo, para ser contaminado, para contaminar as pessoas, porque eles já estão contaminados. Então, de Israel saiu a sua contaminação, dos pastores saiu a contaminação do seu povo. Por quê? Porque da posição que tomaram, o dinheiro corrompeu o seu coração, o dinheiro corrompeu o coração dos pastores, as artimanhas para ter um algo, ou seja, com homem, com mulher, ou numa situação, corromperam também, foram corrompidas, e outras etc. coisas que se posicionam e colocam também para a corrupção. Então o Senhor fala, não é. O Senhor diz uma palavra assim que fala assim: por acaso vocês têm dois deuses, o dinheiro e a Deus? Ou você amará um, desprezará o outro, ou você amará o outro, desprezará um. Então você tem que fazer o quê? Você tem que amar a Deus e desprezar o dinheiro, não no que você não possa ter, que nem eu falei para você, mas não seja corruptível o dinheiro na sua vida, porque se tiver corrupção de dinheiro na sua vida, o que vai acontecer? Você vai acabar amando o dinheiro, vai acabar se posicionando em todos os sentidos para o dinheiro e esquecendo do que Deus fez na sua vida e posicionou para que você passe para os fiéis. Então se corrija, se há tempo ainda para vocês, se posicione, porque aqueles que falam da palavra do Senhor têm que sim se posicionar. Não é fácil, não é fácil. É muita perseguição, é muita luta, amém. Mas quando você entrou nessa situação, você já sabia disso. Porque não pode ser enganado. Você já sabia que não ia ser fácil. E não usar de artimanhas para enganar o povo, mas sim para orientar o povo a se salvar. Casa de Deus tem que ter oferta? Tem que ter oferta. Dízimo, que o Senhor nos orienta, que o Senhor me passou de entendimento, dízimo ficou em Malaquias 3:10. E a oferta tem que ter. Mas não se apega. Sabe por que não se apega? É que eu estava comentando. Às vezes, a oferta, o Senhor deixou essa oferta para nós, que a gente possa ofertar quanto Ele tocar no nosso coração, para ver onde está o nosso coração, assim como o jovem rico.
Porque no Novo Testamento não fala de dízimo, mas fala de ofertas. Então o Senhor se posicionou e falou assim: não tem problema não. O dízimo não falou nada sobre dízimo. Então o dízimo Malaquias 3:10 e assim vai. Aí o que acontece? É Velho Testamento, é na época, daí eu vou comentar aqui para que todos saibam, é na época da lei. Hoje a gente vive na graça. A graça tem mérito do Senhor Jesus, que passou sobre nós, passou por nós e morreu por nós na cruz, e a gente vive na graça dele. Então, a gente vive na graça. E na graça, se a gente fosse para viver na lei, a gente tinha que pagar o dízimo. E também sacrificar por cada pecado nossos o cordeiro. Imagine nós hoje, cada pecado que a gente fazer, sacrificar um boi. Quanto de dinheiro a gente não ia ter, né? Então não é sacrifício, não é sacrificar, a não ser você mesmo para o Senhor, mas sim obedecer e se posicionar e guardar os mandamentos. Então a oferta muitas vezes Deus pode tocar no seu coração maior do que o dízimo. Só que aí você fala assim: eu tenho um compromisso de 10% só. Então você impede o falar de Deus. Então quando ele deixou assim, na verdade é para ver onde está o seu coração. Imagina se você está com o dízimo lá de R$100, você tem R$1.000 no bolso, e você está com o dízimo que é 10%, é R$100. E você fala: vou tirar os R$100, vou ficar com 900 para gastar à toa. Ou pago 500 de conta, vai sobrar R$400 ainda para mim. E aí o que você faz? Você dá os R$100 e tem 400 para gastar, porque os 500 é só ali. E se Deus... Daí você fica imune no dízimo. Mas se Deus pede os seus R$500 para você ofertar, será que você vai dar? Aqueles dois casais não deram. O casal que vendeu a casa lá, esqueci o nome dele, fugiu da mente agora. Mas teve um casal que no meio dos apóstolos se posicionou a vender uma casa e dar todo o dinheiro para Deus. Amém. Chegou lá, tirou metade do dinheiro, deu só metade dos apóstolos. E ele já sabia, porque Deus já tinha tocado no coração deles. Ele falou: por acaso isso é tudo o dinheiro que vocês têm para dar? Não sei se era Zacarias, alguma coisa assim. Daí ele pegou e falou: não é e tal, mentiu. E foi ofertar para o Senhor. E antes de subir no altar, morreu. O Senhor matou, fulminou ele. E veio logo a sua mulher, que tinha feito combinado com o seu marido, que era para dar tudo que tinha vendido a casa. E também morreu. O Senhor fulminou ela também. Por quê? Porque estava indo com mentira para sacrificar para um santo, para um ser supremo, para um ser de outro planeta, para o grande do grande, Senhor dos senhores. E realmente Deus falou: com veste suja que não. Você quer sacrificar para mim? Que seja de verdade. Sacrificar com as vestes limpas. Se arrependa primeiro dos seus pecados e não vem com mentira na minha obra, porque senão eu acabo com você. E foi mais ou menos assim que Deus quis mostrar o que a gente tem que fazer perante o caminho do Senhor. E muita gente fica brincando de ser crente. Não é brincadeira nenhuma. Sua vida está um inferno hoje em dia. Sua vida está daquele jeito. Aqueles que brincaram com Deus, porque você brincou com uma coisa que é santa. Não brinca com coisa que é santa. Que santidade só o Senhor dos senhores tem. Povo de Deus, essa palavra é a palavra de hoje. Que Deus venha acrescentar para nós. Quem quiser estar indo para o monte, a gente vai estar no monte lá. Provavelmente a partir das 10h30, 11 horas. Aquele que entra no Face aí em contato comigo. Meu celular está aí também no Face, 913539727. Quem quiser acompanhar nós no monte hoje, estarei lá, estarei orando por você, orando por todos, pela graça de Deus. O que Deus passar de orientação também estarei passando para todos. E também vamos fazer aquela oração que ele clamou a Deus e buscar a Deus, para Deus nos revelar. Se preparem. Não vai subir, se Deus tocar no coração de vocês de ir ao monte, não sobe de qualquer maneira. Umas 2 horinhas, 3 horinhas antes, pelo menos 3, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique em jejum. O Pai está lá. Se acaso tocar no seu coração e você quiser ir, umas 3 horas antes, jejue, até chegar o horário da gente subir, para que a gente encontre lá e fale e receba de Deus da forma certa.
Povo de Deus, essa palavra de Deus que veio, Deus veio brandar para me falar para vocês hoje, orientar, colocar, se posicionar o que Deus quer das nossas vidas e até mesmo de quem nos orienta. E Deus fala que vai tirar essas ovelhas do aprisco, vai tirar essas ovelhas deles que estão colocando essas ovelhas a perder. Vai posicionar para pessoas que se levantam diante da obra, para que se posiciona para cuidar de verdade dessas ovelhas e não só usá-las. Povo de Deus, o Senhor fala também para que a gente não termine de falar do amor dele sem acrescentar que está próximo o reino dos céus. Então vamos te cuidar, vamos te direcionar. A gente está vendo, agora vamos passar para o assunto da igreja. A gente está vendo situações para poder fazer o culto. Eu estou ainda pedindo, vou pedir orientação a Deus, o que Ele possa me orientar para fazer os cultos durante a semana, que a obra ainda não ficou pronta aqui para o estabelecimento. Então, mas eu estou querendo já acrescentar, eu estou querendo, mas tem que ver o que Deus quer. Eu estou querendo já acrescentar 2 dias da semana para culto. No caso seria terça e quinta-feira. E aí, realmente a gente vou esperar Deus orientar a partir das 8 da noite, das 8 até umas 9h20, 9h30, mais ou menos isso. Então, das 8 da noite até umas 9h20, 9h30. E aí eu vou realmente passar para todo mundo que aí, no caso, as lives só vai ser dos cultos. Vai ser terça, quinta e domingo, que é os dias de reunião. E aí as lives, talvez eu entre para dar um recado, a não ser que Deus toque no meu coração também, viu, gente? Se tocar, outros dias eu estarei fazendo as lives, mas essas lives vai cair nesses dias exatamente porque já vai ter o culto, já vai fazer o culto e já a gente já vai se posicionar diante de Deus e tudo pela graça e glória. Então provavelmente será terça e quinta. Terça e quinta. Então, povo de Deus, venha ao encontro do Senhor. Não está decretado esses dias. Por enquanto o culto está sendo só no domingo às 18 horas, das 18 às 20 horas. Ainda não está decidido. Provavelmente a partir da próxima semana, se Deus me dá a orientação, eu já passo para todos no Face, dia do culto e tudo. Vou fechar o estabelecimento um pouco mais cedo para já deixar pronta a reunião para a gente adorar o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Fique na paz de Deus e que Deus abençoe o dia de todos. Quem não conhece o local, hoje Joana Pedroso dos Santos, número 4, cumprimento B, no caso 4B. Venha, participe, a reunião é às 18 horas no domingo. Venha, participe e venha ver o que Deus tem a fazer e a falar e a direcionar você. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz de Deus.